2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Teu santo livro, livro inspirado por Ti mesmo, e útil para o nosso ensino, para nos chamar a atenção, para despertar-nos do nosso sono. Faz isso, Senhor, nessa manhã. É o que te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Recordar é viver. Essa frase é bem... a gente usa muito quando a gente quer lembrar alguém de alguma coisa, né? Recordar é viver. Em poucos momentos isso é tão claro como numa Copa do Mundo. O Papo Bola, que o diga, né? Papo Bola, para quem não sabe, é um grupo, e ele não é fechado, tá? Você pode pedir ao pastor Emílio para te adicionar, que nós debatemos futebol aqui na CMA. Só tem especialista nesse grupo. É impressionante. A gente erra quase tudo. E o que a gente acerta, a gente fica impressionado que acertou. Mas uma das coisas que a gente faz para fazer as nossas análises futebolísticas é recordar a história das Copas, para ver alguns padrões que podem estar se repetindo nessa Copa. Para então a gente prever, sem sucesso, obviamente, o próximo campeão. E dentre as nossas análises acuradas, eu queria compartilhar algumas com vocês que já surgiram. Primeiro, teve gente que disse que a Bélgica ia ser campeã. E a Bélgica já caiu na primeira fase. Teve gente que disse que a Dinamáquina ia voar. Só que a Dinamáquina pifou. Disse que ia ser surpresa, né? E foi surpresa mesmo. Ela caiu antes mesmo de passar para a segunda fase. Teve gente que falou da Argentina. E sempre a Argentina, nosso prognóstico sempre muda, né? Não, a Argentina vai ser campeã quando ela está bem. Quando ela está mal, ela vai cair. E também tem, claro, o nosso Brasil. O Brasil é o que a gente mais faz prognósticos, né? Toda a Copa a gente tenta lembrar de algo parecido que aconteceu com o Brasil numa Copa anterior, para cravar que agora o Hexa vem. Por exemplo, o que eu ouvi um dia desses aí de um amigo. Lembra quando foi a última vez que o primeiro gol da seleção brasileira foi feito por um centroavante, camisa 9, com o nome começando com R? 2002. O Hexa é realidade, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Alguns de nós têm que lembrar dessas glórias do passado, principalmente vocês mais novos, né? Para acreditar que nós somos os grandes campeões do mundo, né? Quem tem de 20 anos, olha que impressionante, quem tem de 20 anos para baixo nunca viu o Brasil ser campeão. Chocante. Chocante. Gente que nasceu em 2002, 20 anos. Ainda bem que tem os vídeos, né, para a gente mostrar. Outro dia eu estava mostrando para o Paulinho lá em casa a vitória do Brasil do Penta, e foi demais. A gente comemorou os 2 gols do Brasil, e eu falava: olha agora, filho, olha agora. E a gente comemorou o Ronaldo fazendo 2 gols naquele Oliver Kahn. Arrogante, pensa num cara arrogante. Só que tem coisa que a gente quer esquecer também. Eu, por exemplo, não mostrei para ele a nossa derrota mais humilhante da história das Copas, que foi para a mesma Alemanha, só que em 2014, e aí, 7-1. Mas sabe, eu devia ter mostrado. Eu devia mostrar, afinal de contas, a próxima vitória ela fica mais gostosa ainda quando a gente lembra da derrota que a gente teve antes. Já pensou se Neymar, Vini Júnior, companhia, agora conseguem dar a volta por cima nesse ano? Vai ter um gostinho especial. Todo mundo diz: não, a seleção brasileira morreu, 2014 acabou, não existe mais seleção brasileira. Mas já pensou se ganha? O gostinho vai ser mais especial ainda. Por isso que recordar é viver. Mas não só no futebol, na vida inteira recordar é viver. A gente olha para quem a gente era no passado, a gente olha para quem nós somos agora, a gente olha para aquilo que aconteceu
no meio do caminho. E mesmo sem poder ver agora, a gente consegue vislumbrar o futuro. É sobre isso que Pedro vai falar nessa manhã para nós. Em resumo, nós vamos ver que nós devemos sempre recordar a palavra de Deus, para aguardarmos confiantes pela vinda de Jesus. Nós devemos sempre, sempre, sempre recordar a palavra de Deus, para aguardarmos confiantes a vinda de Jesus. Nós vamos ver isso em duas partes. E a primeira delas é que recordar a palavra de Deus nos desperta para as realidades dessa vida e do porvir. Pedro está quase terminando a sua carta, sua segunda carta. Já a segunda que ele escreveu para aqueles irmãos da dispersão. E as duas cartas elas foram enviadas com o mesmo objetivo: rememorar aqueles irmãos as verdades maravilhosas do Evangelho. Nessa segunda carta, Pedro faz questão de prevenir os irmãos contra falsos mestres que iriam surgir na igreja. Homens de vida devassa, homens que ensinariam heresias no meio dos irmãos e que na sua dissimulação tentariam levar alguns com eles para o pecado. E o Senhor, Ele prometeu para esses irmãos, nós vimos nessa carta, uma completa destruição desses. Só um instante. Prometeu uma completa destruição desses homens. O Senhor disse, não, eles não vão ficar impunes. Esses homens viram o caminho da justiça e sabe o que eles fizeram? Eles preferiram o caminho da injustiça. Pedro diz que todos aqueles que seguissem esses homens, todos aqueles que gostassem dos ensinamentos deles, seriam juntamente com eles e com os anjos caídos julgados no dia final. O dia do juízo viria. Só que esses falsos mestres, eles não acreditavam em dia do juízo. Eles não acreditavam que alguém viesse puni-los pelo que eles ensinavam, pelo que eles faziam. E pior, eles queriam testar e provar quem acreditava nisso. É por isso que Pedro já vai vacinar esses irmãos escrevendo essa parte da carta. Veja de novo comigo os versos 1 e 2. Diz, amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Veja a preocupação de Pedro com aqueles irmãos. Pedro escreveu não só uma carta, ele escreveu duas cartas. E veja como ele chama os irmãos, amados. Pedro amava aqueles irmãos. Pedro se preocupava de maneira pastoral com eles. E Pedro sabia que o tempo dele estava passando, então eu vou deixar o alerta. Vou deixar o alerta para eles. Ele diz que ambas as cartas, a primeira carta que nós já estudamos anteriormente, e essa segunda carta, ele só tinha um único objetivo grande: despertar aqueles irmãos. Acordar do sono mesmo, aqueles irmãos. Despertar a mente deles já esclarecida. E essa ideia de esclarecida não é que a mente que sabe tudo, não é a mente inteligente, é a mente que foi limpa. Essa é a ideia de esclarecido. Podia ser traduzido como pura, incontaminada. Pedro já tinha dito na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 19 a 22, que Cristo, como Cordeiro Santo, sem defeito, sem mancha, nos resgatou com o seu precioso sangue e purificou na sua vida. Não é que os irmãos não tivessem mais pecado na sua mente, eles tinham sim, como nós temos hoje. Mas é que agora ela tinha sido purificada para poder obedecer. Se antes eles não podiam obedecer, entender as palavras, agora eles podiam, porque eles criam. Porque o Espírito Santo tinha transformado a vida deles. Eles conseguiam enxergar as realidades como elas são de fato, como a Bíblia diz que são. É como se Pedro dissesse para eles, vocês já creram em Jesus. Vocês já têm uma nova mente submissa a Ele. Eu só quero chamar vocês para o foco, para as realidades, para o que vocês já creem. E o que é que despertaria aqueles irmãos do sono? O que é que despertaria aqueles irmãos para a realidade que eles estavam vivendo? Recordar das palavras anteriormente ditas pelos profetas e pelas palavras ditas pelo Senhor Jesus por meio dos seus apóstolos. E pelo contexto da carta, Pedro está falando de palavras específicas, profecias específicas acerca
do dia do juízo que iria acontecer. Os falsos mestres viviam como se isso nunca fosse acontecer. E eles não só ensinavam isso, mas eles tentavam fazer chacota de quem acreditava nisso. Mas desde o Antigo Testamento está aqui na Bíblia. Está claro. Os santos profetas, homens foram separados por Deus para anunciar a sua palavra. Eles já diziam, vai acontecer o dia do juízo. Vai acontecer. Salmo 96, 13 diz, por exemplo, o Senhor vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Isaías 13, verso 9, diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. E o verso 10, Deus diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. O dia está marcado. Daniel 7 também diz, continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono chamas de fogo. E diz que ele se assenta. E ele forma um tribunal. E ele começa a ler os livros. Estava sempre lá. Os falsos mestres podiam negar, mas estava sempre lá. A palavra de Deus dizia. Esses são alguns dos inúmeros exemplos que tem na Escritura, no Antigo Testamento. Mas não foram só os profetas que falaram disso. Os apóstolos também falaram disso por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou e eles repetiram as palavras de Jesus para os outros. João 3,16 até o 18, a gente só fica no 16, mas tem até o 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, naquela época, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz, quem crê, não é julgado, mas aquele que não crê, já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,10, que diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um responda, receba o bem ou o mal, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Mateus registra também palavras do Senhor Jesus, no capítulo 25, versos 31 a 33, ele diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, com todos os seus anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas perante ele. Ele separará uns dos outros, porá suas ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Veja o que Pedro está dizendo. Deus deixou a sua palavra por meio dos profetas. Deus deixou a sua palavra por meio dos apóstolos. Deus fez disso depois, nós vimos, não estava completo nessa época, mas nós sabemos hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E em todos eles, Deus diz, esse mundo vai acabar. Há um julgamento. Há um dia em que Deus vai julgar vivos e mortos. Deus vai julgar todas as pessoas. Aqueles que creram nele, por crerem em Jesus Cristo, Messias, vão ser salvos. Mas aqueles que se rebelaram contra ele, que não creram nele, vão ser condenados e destruídos. E a gente pergunta, por que é importante lembrar dessas coisas? Para acordar para as realidades desse mundo. Para acordar para as realidades do porvir. Esse mundo, queridos, não é o nosso destino final. Um dia vai vir o fim e Deus vai julgar os vivos e os mortos. E sabe de uma coisa? Nós estávamos entre os condenados. A gente esquece disso. Nós caminhávamos para a morte, para a destruição eterna, mas Deus enviou o seu Filho amado para tomar os nossos pecados e nos livrar do dia do juízo. Só que na prática a gente esquece disso, a gente faz pouco caso disso. A gente não costuma agradecer todos os dias, por exemplo, por Deus ter nos livrado do juízo final.
A gente acha normal. Normal, Deus me viu, sou legal, Ele me salvou. Não é normal. Isso é extraordinário, a gente faz pouco caso disso muitas vezes. A gente também, por exemplo, olha para os descrentes e pensa 2 vezes antes de evangelizá-los. A gente sabe, olha, são perversos, vão morrer na sua perversidade, vão para o inferno e eu não tenho coragem de falar uma palavra. A gente esquece, queridos, das realidades. A gente esquece que a vida não se resume a isso aqui. A gente esquece que a nossa vida é um sopro. E troca o foco da realidade da vida por coisas passageiras. Quem é que nos faz acordar para essa realidade? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Os profetas e apóstolos, o Antigo e o Novo Testamento, um livro santo que vem da parte de Deus dizer para nós: acordem, acordem. Nesse livro Deus diz: vejam quem eu sou. Eu sou um Deus santo, justo, eu criei todas as coisas de maneira perfeita, fiz tudo para a minha glória. Vejam quem vocês são pecadores, rebeldes que não me glorificaram. Vocês mereciam a condenação eterna. E vejam o que eu fiz por vocês. Eu dei o meu filho amado para ele morrer no lugar de vocês. E mais, veja o que espera vocês. Todos aqueles que creem, a glória, a redenção, a consumação, o reino no novo céus e nova terra. Queridos, você não vai achar em nenhum outro lugar alguém falando isso para você que não seja na palavra de Deus. Ninguém vai ter a coragem de te falar isso que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola para o nosso coração. É por isso que você precisa vir todos os domingos para cá, para ouvir essa palavra ser pregada. Você está quase pegando sono e você, opa! É mesmo. É a realidade. É por isso que você tem que ler, reler, ler de novo, estudar, memorizar essa palavra. Rememorar a palavra de Deus faz a gente ver de maneira clara como o Deus que nós servimos é maravilhoso. Como Ele é um Deus bom. Como Ele é um Deus santo. E quão grande salvação nós recebemos. E isso acorda a gente para a realidade. De que essa vida não é tudo. De que há uma vida nos esperando depois dessa vida. E principalmente nos ajuda a viver à luz disso, que é o que nós vamos ver no nosso segundo ponto. E nosso segundo ponto é que recordar a palavra de Deus nos ajuda a viver confiando no que ela diz e não no que nós vemos. Vamos reler os versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se por um lado a palavra de Deus ela nos desperta para as realidades presentes e futuras da vida, por outro lado sempre vai ter alguém querendo fazer a gente dormir. Sempre vai ter alguém. É por isso que Pedro diz: estou lembrando vocês com a palavra de Deus para que vocês sejam vigilantes. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias vai ter gente zombando de vocês pelo que vocês creem. Mas que últimos dias são esses? São os dias compreendidos entre as duas vindas de Cristo. A primeira e a última. Depois que Jesus veio ao mundo, depois que Ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, foi inaugurada uma nova era. Ele prometeu um dia voltar para consumar o seu reino aqui. Ele prometeu um dia voltar para destruir os seus inimigos. Ele prometeu voltar para um dia dar fim a esse mundo e fazer um mundo novinho em folha. E a palavra de Deus chama esses dias de últimos dias, porque eles podem acontecer a qualquer momento. Nós já estamos neles. E Pedro diz que justamente nesse tempo é que vão aparecer escarnecedores cheios de escárnio para cima dos crentes.
Escarnecedores que andarão, ou seja, viverão, movidos pelas suas paixões, pelos seus desejos daquilo que é proibido. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles não acreditam no julgamento de Deus. Eles pensam assim, que nada, julgamento, que nada. Ninguém vai me julgar pelo que eu fizer ou deixar de fazer. Essa historinha que inventaram para os crentes serem comportados só. Acabou. Essa vida aqui acabou. Eu viro pó. Eu vou fazer o que eu quiser agora. E eles fazem isso, sabe para quê? Para tentar abafar a verdade. Para tentar não ter dor na consciência daquilo que eles fazem. Mas eles não se contentam só em fazer isso, em pensar isso. Eles propagam isso para outras pessoas para diminuir ainda mais o peso da sua consciência. Imagina, se todo mundo faz o que eu faço, beleza, né? Deus não vai ter coragem de punir todo mundo. Eles começam a escarnecer quem diz que crê. Eles começam a dizer, você crê nisso? Sério? Sério? Pleno século XXI, 2022 aí, você crê nisso? Isso já estava acontecendo naquele tempo. Quando Jesus ele veio para cumprir as promessas de Deus, de salvar o seu povo, de restaurar esse mundo, os crentes eles ficaram numa grande dúvida. Eles começaram a perguntar, quando, Senhor, vai ser a restauração completa? Quando é que vai ser a consumação? Você vê que várias vezes os discípulos perguntam isso a ele, né? Senhor, é agora? Aí passa, aí Jesus ressuscita, tal. Aí vai subir aos céus, aí eles perguntam, é agora? É agora? Porque o nosso coração deseja que isso aconteça. A gente sabe que ele vai fazer, então a gente deseja que fosse agora. E o que aconteceu com eles foi isso. Os discípulos perguntavam. Uma das vezes que eles perguntaram foi em Mateus 24, nós lemos agora, um pedaço. Jesus fala, eles falam para Jesus, olha que pedras. E ele fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra aí. Vai cair tudo isso aí. E eles pensam, bom, templo destruído só pode ser num momento. Consumação. E eles perguntam, diz-nos, quando é que vão suceder essas coisas? Quando? Quando, Senhor? Quando é que vai haver um sinal da tua vinda e da consumação do século? E a partir daí Jesus faz o sermão profético de Mateus 24. E nós pregamos esse sermão recentemente aqui na igreja. Como ele é difícil de entender. De pregar, então, misericórdia. Ele é muito difícil porque Jesus ele fala ao mesmo tempo de coisas que aconteceriam em poucos anos, mas ele mistura também com coisas que acontecerão na consumação. Por exemplo, em poucos anos a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Só que ele fala da vinda dele em triunfante, do sol escurecer. E ele ainda diz nesse sermão, para complicar ainda mais a cabeça daqueles discípulos, ele diz em Mateus 24:34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E queridos, eu não sei, sempre tem uma frase do sermão que fica na cabeça da gente, né? Essa foi a frase do sermão que ficou na cabeça deles. Essa foi a frase. Não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Eles tinham certeza que era na geração deles que Jesus ia voltar em glória. Só que eles esqueceram que 2 versículos, não tinha versículo na época, tá? Mas 2 frases depois, no verso 36, Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Hoje nós vemos que boa parte da profecia de Mateus 24 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. Só que os irmãos daquele tempo não tinham visto ainda isso. A segunda carta de Pedro ela foi escrita entre 65 e 67. Não tinha acontecido nem a destruição do templo de Jerusalém. Nem isso para eles diferenciar. Não, peraí, essa parte aqui ele está falando do templo. Não tinha. Então, o que tinha no meio daqueles irmãos era ansiedade para que tudo aquilo se cumprisse.
Gente, e aí, o templo, como é que tá? Não, tá inteiro lá. E agora? Ano seguinte, e aí, Jesus, alguém tá vendo alguma coisa diferente aí? Não. E vão passando os anos, e anos, e anos, e anos. Décadas depois do sermão de Jesus. Cerca de entre 30 e 40 anos depois do sermão de Jesus. Eu tenho 32 anos. Imagina você esperar esse tempo, achando que ia ser na sua geração. Imagina a ansiedade daqueles irmãos. E para piorar a situação, começa a surgir também falsos ensinos no meio da igreja, para justificar, porque não aconteceu ainda. Alguns deles por má interpretação da Escritura. Ah, não aconteceu porque, olha lá, nesse profeta aqui está dizendo isso. E isso aqui, e pronto. Começa a inventar ensino, para justificar. Só que tinha gente que era falso mestre mesmo e aproveitou. Sabe por que não aconteceu? Porque não vai acontecer. Então começaram a ensinar e zombar de quem queria que ia voltar. E para piorar ainda mais a situação, começa a morrer aquela geração. Começa a morrer e os crentes pensam, ué, mas não era na nossa geração? Eles estão morrendo. E aí entram os escarnecedores. Perfeito para eles. Eles entram e dizem, cadê a promessa? Cadê? Cadê a promessa de Jesus se cumprindo? Será que ele falou isso mesmo para os discípulos? Ou foi Pedro, Tiago e João que botaram isso aí? Será que foram os discípulos que combinaram, não? Vamos inventar um negocinho aqui? Vai ser mais legal? Os pais eles chamavam os primeiros crentes, os pais já morreram, já dormiram. Não foi nessa geração. Tudo está do mesmo jeitinho como desde o início da criação. Está do mesmo jeitinho. Nasce o sol, está bonito lá. Eu não estou vendo o sol escurecer. Eu não estou vendo estrelas caindo do céu, como Jesus falou que ia acontecer. Você está vendo Jesus ali, subindo ou descendo sobre as nuvens? Você está vendo, crente? Eu não estou vendo. E o templo? Está lá, não foi destruído. Larga de ser besta. Larga de ser besta acreditar nessas coisas. Não existe negócio de Jesus voltar. Não existe negócio de juízo final. Bora cair na farra. Bora aproveitar essa vida porque ela é só uma. Os filhos do diabo fazendo igualzinho o pai deles no jardim. Igualzinho. Eles confrontam a palavra de Deus com aquilo que os homens viam. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse nesse sermão aí? Que ia julgar você, mas você está vendo algum julgamento? Você está vendo? O que você está vendo é outra coisa. Tem uma vida e ela é uma só. Essa árvore do pecado é boa. É boa de comer. Isso que você está vendo. Vem provar dela. É certo que você não vai morrer. Se no primeiro século os escarnecedores faziam isso, o que vocês acham que eles fazem agora, 2000 anos depois? Que a promessa ainda não se cumpriu. Eles zombam ainda mais da gente. Está aí vocês crentes, 2 milênios esperando o tal de Jesus voltar e ele não volta. Espera sentado. Espera sentado para ver se ele volta. Vocês são uns bobos mesmo acreditar num livro antigo desse. Quem garante que isso foi Deus que falou? Isso é palavra de homem. Não é isso que eles falam para a gente? Eles falam, se é que Jesus existiu, no máximo ele era um iluminado, um mestre da moral, como muitos outros na história, só isso. Agora, vir com esse papo de filho de Deus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar um dia para julgar todo mundo, faça-me o favor. Para com isso. Fala sério, olha ao seu redor, eles falam para a gente, olha ao seu redor. O fim do mundo não está acontecendo. O fim do mundo só vai acontecer, eles acham, se tiver uma guerra nuclear, sei lá, uma catástrofe global, mas não. Esse papo de Jesus voltar para julgar as pessoas,
Parem de falar disso. Parem. Vocês não estão vendo nada disso. E a pergunta que fica, queridos, é em quem nós temos acreditado? Quem nós temos ouvido? Nós temos duas palavras confrontando entre si. A palavra de Deus e a palavra de escarnecedores. E sabe, uma boa resposta para isso está na maneira como a gente vive. A maneira como a gente vive diz em quem a gente crê na prática. Quem a gente tem ouvido. Por isso eu te pergunto, como é que você tem vivido? A impressão que dá é que nós temos ouvido mais as palavras dos escarnecedores. A impressão que dá é que nós temos agido mais pelo que vemos e não pela palavra de Deus. Tanto tempo passou desde que Jesus subiu ao céu e a maioria de nós, queridos, nem mais espera a vinda dele. A gente toca a vida como se a volta de Cristo não pudesse acontecer, pelo menos não agora. Para você que crê que Jesus virá, mas você tem vivido como se isso não pudesse acontecer agora. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. No verso 42 ele diz, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia que virá o vosso Senhor. Para você que preferiu acreditar na mentira de que não haverá juízo final, veja o que a palavra de Deus diz em Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou todos os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus é clara. E muitos de nós não têm esperado a vinda. Muitos de nós têm vivido como se ela não pudesse acontecer. Mas eu sei que há aqui também gente que tem clamado diariamente pela vinda de Jesus. Que tem sofrido tanto nessa vida com as agruras do mundo e só consegue dizer, vem logo, Senhor, vem logo. Não aguento mais não. Deixa eu te dizer, tanto você que tem vivido como se não pudesse acontecer, como você que tem clamado e não vê nada, ele não esqueceu da vinda dele. Está aqui na palavra. Ele vai voltar. Ele vai nos buscar. Recorde da palavra. Lembre da palavra. Creia na palavra. Confie no Senhor. Você que tem sofrido, descanse no cuidado do Senhor até que Ele venha. Siga um dia de cada vez na direção do encontro do seu Senhor. E você que está meio dormindo, acorde com essa palavra. Recordar essa palavra vai nos ajudar, queridos. Porque muitas vezes a gente age só por aquilo que a gente vê, só por aquilo que a gente ouve. E a gente esquece que as verdades eternas estão aqui. Não é porque você não vê, não é porque você ouve algo diferente, que não esteja acontecendo nada. A gente acha que tudo circula ao nosso redor, mas há realidades muito maiores do que nós. E essa palavra nos lembra disso. Recordar essa palavra vai nos ajudar a viver confiando no Senhor, mesmo que a gente não veja nada. Mesmo que a gente não veja nada. Esses dias eu assisti aquela série Chernobyl e eu fiquei impressionado com o que aconteceu naquela usina na Ucrânia em 1986. Uma baita catástrofe.
Alguns estudos mostram que até 90 mil pessoas podem ter morrido em decorrência, fora os prejuízos materiais. Parte de países sequer inabitável até hoje. Estimativas de que duraria 20 mil anos para acabar a radiação em algumas regiões ali. 20 mil anos. E a maioria das pessoas que morreu estava ali numa cidadezinha próxima à usina, chamada Pripyat, lá na Ucrânia. Sabe o que essas pessoas faziam antes do maior acidente nuclear da história acontecer? Viviam normalmente. Normalmente. Criança na escola, adulto trabalhando, gente na praça, no parque, jogando bola. Pessoas andando nas ruas. Na noite do acidente, foi de madrugada o acidente, 1h, todo mundo dormindo tranquilo, pertinho de uma usina nuclear, dormindo tranquilo. Mas por que isso? Porque ninguém viu nada de diferente até acontecer o acidente. Não teve aviso, não teve fumacinha, não teve sirene, nada. Só tinha aquela usina lá que funcionava há quase 10 anos, a gente já acostumou com a usina, está aqui, né? Deixa ela lá. Mas só porque eles não estavam vendo nada de diferente acontecer, não significa que nada de diferente estava acontecendo. Do lado de fora, não vejo nada. Do lado de dentro, o bicho estava pegando. Erro após erro, após erro, após erro, uma explosão, uma catástrofe mundial. Eles não viram nada, mas não significava que depois de um tempo não estourar uma bomba nuclear no quintal deles. Queridos, vai ser assim também na vinda de Jesus. Não vai acontecer nada que já não tenha acontecido. Não vai acontecer nada de diferente até a hora que ele voltar. A palavra de Deus diz guerras, terremotos, perseguição aos crentes, falsos mestres, amor esfriando de muitos, o evangelho sendo pregado por aqueles que perseveram no evangelho. Já acontece nos nossos dias. Afinal de contas, nós já estamos nos últimos dias. Só que a gente acha que a gente vai conseguir ver um sinalzinho. A gente acha que Deus tem que mostrar um sinalzinho para a gente. Ele já mostrou o sinal, está aqui, ó. A palavra dele. E porque a gente não vê nada de diferente, a gente acha que não está acontecendo nada de diferente na criação. Você não sabe quando Jesus virá. Quando ele vier, todos vão ver de maneira bem clara. Não vai precisar de sinal, não. Todos vão ver claramente. Mas só aqueles que creram nele e que se revestiram dele estarão protegidos no dia final. Porque não é uma bomba nuclear, não. É algo muito maior. É a ira de Deus, eterna. A pergunta que eu te faço hoje é: você está nele? Você está em Cristo? Se ainda não creia nele hoje, tem vida eterna para você em Jesus Cristo. Do contrário, o que te resta é o fogo eterno da ira de Deus. Mas se você está nele, lembre do que ele disse. Lembre a palavra diariamente. Acorde para a realidade ao seu redor. Olha o que a palavra está dizendo para nós hoje. Jesus voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Não viva como se isso não fosse uma realidade. Não viva como se isso não pudesse acontecer agora. Não viva. Acorde para a realidade de que há algo muito maior do que isso aqui. Há algo muito maior do que o que você vê. Não dê ouvidos para os zombadores. Não creia naquilo que você vê. Espere. Tenha fé. Confie. Ele voltará. Ele virá. Viva por fé e não por vista. Se prepare para o grande dia, porque ele vai chegar. Porque quando ele voltar, queridos, a vitória será imensa. Uma vitória vista por todos nós. E não vai ser uma sexta estrela estampada numa camisa, não. Vai ser a estrela da manhã estampada no céu. Nós vamos olhar para a nossa derrota anterior e vamos valorizar ainda mais a vitória do nosso campeão.
e por causa dele nós seremos eternos vencedores. Afinal de contas, recordar é viver. Mas recordar as palavras de Jesus e guardar essas palavras no nosso coração é viver eternamente. Ao nosso campeão, toda a glória. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo que já venceu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou essa palavra para nos lembrar das realidades dessa vida. O Senhor deixou essa palavra para que nós sejamos acordados diariamente para aquilo que acontece ao nosso redor e o que vai acontecer um dia. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para a vinda de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos focados na vinda do nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos o Evangelho enquanto é tempo, para que todo aquele que for teu venha, creia e possa se juntar a nós nessa vitória final. Ansiamos por esse dia. Apressa, Senhor. Apressa esse dia. Que o teu Filho venha, que nós o vejamos em glória, nos alegremos com ele, com a sua vitória final. Em nome de Jesus. Amém.